colocar a serviço de Deus se você tem capacidade de sair. E o texto vai dizer que Abraão tinha 75 anos. E olha que nesse baile aqui, o meu irmão deu um show. Uma salva de palmas para ele, hein? Tem molejo, tem carisma. Mas o texto diz: o Senhor chamou Abraão, sai da tua terra e vai. Tem um movimento. Esse movimento, na teologia espiritual, aqui nós temos um espaço geográfico, mas na teologia espiritual, os padres da igreja, eles usam uma palavra em grego chamada xeniteia. Hoje é sábado, é bom ter nomes bonitos assim. O que é xeniteia? Xeniteia com x, xeniteia. Sair de si, ir ao encontro do outro. Sai da tua terra e vai. Mais do que um espaço geográfico, o teu carisma, a tua comunidade, o teu chamado, você precisa sair. Quando você sai, você é capaz de acolher. Por isso a gente vê a maneira como Francisco, como Bento, Agostinho, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos esses grandes santos tiveram essa capacidade de sair. A própria figura de Carlos Acutis, jovem, 15 anos, mas ele teve capacidade, ele entendeu a pedagogia de Deus, a amizade com Deus, o amor que ele tinha por Maria, o amor que ele tinha pela Eucaristia. Essa minha última viagem à Itália, eu acabei seguindo algumas coisas de Carlos Acutis, porque ele nos mostra muito bem a pesquisa que ele fez, maravilhosa, sobre a Eucaristia. Um jovem, sai da tua terra e vai. Capacidade, você só vai responder e vai viver tranquilo, sereno, com autenticidade, a sua identidade no carisma, porque não é você que escolheu essa comunidade, mas Deus que escolheu você para estar nessa comunidade, porque você tem esse dom para colocar a comunidade, esse serviço, e a igreja, portanto, é um movimento eclesial. Um outro aspecto: sai da tua terra e vai. Eu te mostrarei, eu te abençoarei. Daí nós temos aí um termo na teologia espiritual do hebraico berá, berakot. O que é berá em hebraico? Joelho. Berakot, aquele que adora, aquele que reza, aquele que intercede. E isso a gente vai ver muito próximo, muito bem, dentro da transformação de Abraão, aos 75 anos, no capítulo 18, quando Abraão recebe a visita dos três, a visita de Deus, trazendo a mais bela notícia: prepara, lava os pés, coloca os visitantes embaixo da árvore, à sombra da árvore, porque na brisa suave que Deus passa, vem a promessa de uma mulher estéril, Isaac, aquele que provoca sorriso, e eles vão embora. No versículo 19 você vê onde os três indo para Sodoma e Gomorra, e Deus vai dizer: eu não posso esconder do meu amigo Abraão o que eu vou fazer. E Abraão começa a interceder. Ele vai pichinchar, né? Começa de 50, vai indo, e isso é muito próprio da cultura, né? Eu, quando vou a Israel, mesmo nos países árabes, uma coisa que eu gosto, às vezes não tem nem dinheiro, mas só para me divertir um pouquinho, eu chego lá para comprar um pequeno tapetinho, e o cara diz assim: é $100, e eu continuo, vou para fora, ele vem 80, e eu continuo andando, ele vai falando 50, e eu continuo andando, ele vai falando 40, quando ele chega no 20, eu falei: fechado. É sinal que eu também sei pichinchar. Mas quando perguntaram a Santo Agostinho por que Deus criou o homem, Deus criou para ser intercessor. Nós somos chamados para interceder.
Você, a sua comunidade, vocês têm aí o seu carisma, o seu apostolado, a sua missão, mas em primeiro lugar, vocês são homens e mulheres a ser chamados a intercessão, interceder. E tudo começou lá, quando Deus ele disse: eu te abençoarei, o Beracot. A partir dali, do capítulo 18, nós podemos ver o desenvolvimento da liturgia judaica nas Escrituras. Vai entrando os elementos. Podemos ver que Moisés já, quando ele faz a bela experiência na sarça, ele já se prostra, e já com a serviço. Porque aqui que está a questão do orgulho, abaixar a cabeça. Já em Juízes 11, você vai ver, quando vem a bela notícia de que Sansão, a mãe de Sansão, o nascimento, mas não é, nem se fala o nome da mulher, quando vem, daí já entra o banquete e entra também o incenso. Vai entrando pouco a pouco. Por isso nós somos chamados a viver um carisma. Pega aí a tua Bíblia, e eu fico feliz porque o diácono usa também a Ave Maria, né? E a Ave Maria é uma tradução beneditina, né, da Bélgica, Mosteiro Marais do Sul. É um grande mosteiro na Bélgica e é de uma mística incrível, onde nós temos, e se vocês quiserem fazer boas leituras, como ser amigo de Deus, vocês colocam no tio Google, né? Vocês colocam ali Beato Columba Marmion, e ele vai te mostrar como viver o ideal cristão. Bem, aqueles ou aquelas que queiram porventura fazer a sua consagração no celibato, vai ter um livrinho pequeníssimo dele também, onde vai nos falar como nos preparar bem para viver a castidade. São coisas maravilhosas. Mas o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vós deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mundos. Por isso eu vos declaro: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Vejam esse versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, e o outro a fé, pelo mesmo Espírito, e outro a graça de curar as doenças do mesmo Espírito. A outros os dons, milagres, e outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, e outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribuir todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, queridos irmãos, algo que a renovação, as novas comunidades tem como diferencial. Por isso que é um grande fenômeno, todo o movimento das novas comunidades, os movimentos, onde colocam isto a serviço da igreja, né? Eu, no Mosteiro do Rio de Janeiro, eu tive a graça de conviver com um dos pioneiros da renovação carismática com o Monsenhor Jonas, Dom Cipriano Chagas, que tem mais de 50 livros sobre curas em interior, né? Comunidade Emanuel. Ele fundou também uma comunidade nova, está lá aos pés do mosteiro até hoje e faz um trabalho belíssimo, né? Mas ele era muito criativo e foi uma história linda. Que Dom Cipriano era jornalista e ele foi casado, tiveram um filho, Eduardo, a Luísa, esposa, uma mulher linda.
Mas quando ela morreu, e depois por negligência médica o menino também morreu, ele fugiu para a Inglaterra, e lá ele trabalhava como jornalista, radialista, e lá ele acaba tendo uma mudança na sua vida, e ele entra no mosteiro de São Bento, faz filosofia, teologia, é ordenado. Daí o abade na época estava surgindo essa doideira da renovação, né? E falou para ele: você domina bem o inglês, eu quero que você vá lá ver esse Cadel Sweeney, o que ele está fazendo esse barulho na igreja, né? E ele foi e fez a experiência, o repouso no Espírito. Coitado do abade, o que eu faço agora com esse Innovation? Não, o abade simplesmente respeitou o dom. E é isso que um abade, um pai faz. Por isso que os pastores devem fazer discernimento de espírito. E ele foi um grande instrumento na igreja do Brasil. Mas ele tinha uma coisa que eu achava muito bonitinho no mosteiro. Ele já bem idoso, quando eu cheguei já estava bem idoso, e ele passava perto de mim, e daí eu percebia que ele ia lá no noviço. Comigo ele tinha um pouquinho assim, a questão do respeito, né? Mas com o noviço ele ia lá e perguntava assim: bom dia, meu filho, você dormiu bem? Sim. E você já deu bom dia ao Espírito Santo hoje? Então ele tinha umas tiradas assim que era muito interessante, e viveu muito bem, colocou a serviço. Então, retomando aqui a nossa fala sobre compreensão geral do significado do carisma, a Congregação da Doutrina da Fé oferece uma rápida síntese da doutrina neotestamentária referente aos carismas, correlacionando-os com a realidade fundamental da graça e com o primado da caridade. Considera a sua variedade e a necessidade de seu exercício ordenado nas comunidades eclesiais, para que o fundamental, a relação entre dons carismáticos e dons hierárquicos, que é sempre essa tensão. Os carismas têm uma finalidade, ela é útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para utilidade. Por isso, nós podemos ver que é muito claro aqui em Paulo, versículo 7, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Claro, para os outros, mas também para a própria pessoa, é por isso a orientação para a caridade, para a edificação que caracteriza. A utilidade carismática. As diferentes listagens dos carismas no Novo Testamento, e você pode encontrar 1 Pedro 4:10, 1 Coríntios 12, 8 a 10, Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 11, revela a sua variedade e a sua disponibilidade, uma classificação estática. Entre eles se encontram os que os fundamentam os serviços estáveis, a vida comunitária e a difusão do Evangelho, e também os que poderiam ser chamados de extraordinários. O testemunho eclesiológico do Novo Testamento manifesta em seu conjunto que a igreja sempre cresce no tempo, graça e ação vivificante do Espírito. Por isso que a gente vê em todo o arco. Por isso que quando eu tive a possibilidade de trabalhar também no curso dos bispos sobre novas comunidades, os fenômenos, eu fiz questão de mostrar todo o estudo que nós temos na igreja, e nós temos um padre, Fábio Tiardi, é um dos maiores especialistas em vida consagrada, a tese de doutorado dele é desde a origem dos primeiros carismas até os dias de hoje. Ele continua, já teve algumas vezes, inclusive na Canção Nova, onde ele veio falar justamente sobre carismas, né? Porque é importante. O bispo me ordenou, diz que o inimigo ele entra no microfone.
O bom exercício dos carismas na comunidade eclesial é questão fundamental. Por isso que nós estamos aqui reunidos, para aprofundar. Dele depende a harmonia fraterna e a difusão do Evangelho. A contraposição entre uma igreja do carisma e uma igreja de poder é totalmente arbitrária. É isso que nós nos perdemos às vezes. Do ponto de vista bíblico-teológico, uma igreja do amor contraposta a uma igreja instituição não encontra aí respaldo. Os dons hierárquicos ligados ao ministério, principalmente ao ministério apostólico, são provenientemente da mesma fonte e tendem ao mesmo fim que os dons carismáticos. O apostolado é caracterizado como o ministério do Espírito. E daí você pode consultar lá, 2 Coríntios 3:8. Sua autoridade vem do Senhor, ainda em Coríntios 2, 2 Coríntios 2:10. E é exercida em relação a toda a comunidade, também em relação ao exercício comunitário dos carismas. 1 Coríntios 14. E a gente vê que Santa Teresinha de Lisieux, ela seguiu justamente essa busca, né? Ela foi encontrar justamente aí dentro desses fundamentos. O carisma, né? O dom, né? O lugar dela na igreja. Qual é o teu lugar na igreja? Né? O termo carisma, porém, não encontra um uso uniforme no conjunto dos textos, nem é objeto de um ensinamento sistemático. A teologia e o magistério ajudam a sistematizar as afirmações a respeito. A Constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II e várias outras passagens dos outros documentos conciliares representam um ponto alto na exposição da fé da Igreja a respeito dos carismas. O texto da Lumen Gentium 4, vocês já estudaram, leram? Eu, quando digo assim, não podemos queimar etapas na formação, a gente supõe que na formação de um membro de uma nova comunidade, como também de um membro de um instituto apostólico, secular, religiosos, tenham conhecimento sobre esses textos. Porque são esses textos que são as bússolas que vão nos ajudando a caminhar e viver bem a nossa vocação, né? O texto da Lumen Gentium pode ser considerado uma referência fundamental. Ele diz: a igreja que ele, o Espírito Santo, conduz à verdade total. Isso você vê em João capítulo 16, 13. E unifica na comunhão e no ministério, enriquece-a ele e a guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos, adornar com seus frutos. Como é importante os frutos. É importante a gente poder fazer essa experiência profunda desse Deus que é amor, né? Ele vai nos mostrando a beleza de ser igreja. E para isso, é evidente que nós temos que estar bem sintonizados sobre isso. Em Efésios capítulo 4, dos versículos 11 a 12, diz o seguinte: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa visa a construção do corpo de Cristo. Por isso que nós temos que aprender a caminhar juntos, porque uma peça fora do lugar é uma engrenagem. Olha a beleza de carismas, né? E tudo isso deve ser colocado. Então eu não posso perder tempo, como diz Emir, contemplando o umbigo. Mas eu tenho que contemplar, né? Quantas riquezas de carismas aqui. E é bonito porque todos nós temos
um sentido na vida, o ideal, né? Uma coisa é os monges, eu sou monge. A outra é os leigos. O que encanta o cardeal Orani Tempesta e Dom Roberto, como beneditinos, a regra de São Bento? Pelo fato do laicato. Vocês, como dentro desse desenho que foi formado, vocês têm aliança, vocês têm comunidade de vida, vocês têm celibatários, vocês têm sacerdotes, vocês têm famílias, né? A comunidade de Shalom tem vários, lá pelo Rio já passaram vários, né? A Canção Nova também, né? A gente vê todos os grupos, de vez em quando eu passo por lá, eu vou visitar também a Sônia, né, do terço das 18 horas e outros ali, a gente vai trocando figurinhas, mas uma boa parte tem esposa, tem filhos, tem um emprego e dão conta da evangelização. Às vezes lá o freizinho, ele tem só aquilo para fazer e fica se queixando da vida. Oh Deus, oh terra, né? Parece aquele desenho antigo, quando eu era criança, né? Sempre ali. Não. A beleza que a gente vê dentro desse espírito, né? Esse carisma, é essa alegria, né? A gente vê, eu sou muito amigo da Angela Dabo, das mães que oram pelos filhos, né? E ajudei a ela a implantar nos Estados Unidos esse movimento, e foi assim, quando a gente foi, a gente tinha notícias do arcebispo na época de Boston, que teria umas 3 ou 4 paróquias interessadas, né? E a gente começou a movimentar um pouquinho nas redes sociais, tal, daí quando chegamos tinha 17 paróquias já, né? E hoje pegou fogo nos Estados Unidos. É um movimento leigo. Uma mãe que está sentada no sofá e que trabalha na área de saúde, e a filha olha, a mãe diz: mamãe, você reza por mim? E o Espírito Santo ali, é assim que acontece, não é? É aquilo que a gente chama de intuição. Madre Teresa de Calcutá, ela já era irmã Nossa Senhora de Loreto, entrou na Irlanda, ela é da Albânia, mas quando ela entrou na Nossa Senhora de Loreto, mandaram ela para Calcutá, para a Índia, e ali ela lecionava, estava na escola, numa escola, mas num dado momento havia uma inquietação no coração dela, né? E então a superiora mandou ela para fazer um retiro em Dili. Ela pegou o trenzinho e foi indo lá no trenzinho, e no meio do trenzinho ela sentia aquela emoção. Jesus dizia assim: tenho sede, tenho sede, tenho sede. Quando ela chega em Dili, ela desce, a primeira pessoa que vem diz: tenho sede. E ela conseguiu misticamente entender que Jesus queria que ela deixasse a educação para ir trabalhar com os irmãos mais pobres. E não foi fácil, mas ela teve coragem, ela teve a intuição. Então, assim também os fundadores e fundadoras, num dado momento, teve a intuição. Ainda há pouco o meu irmão lá, o padre, estava explicando como é que surgiu, né? E é assim, meu filho, não escapa. Agora, para chegar a Santa Teresa, tem que caprichar, viu? Deus nos quer felizes, mas não com facilidades, né? Então, à luz do dado bíblico, os dons carismáticos devem aí ser entendidos como a variadíssima gama de carismas destinados a difundir o Evangelho nos mais diferentes contextos, enraizar os fiéis no mistério de Cristo e os fazer nele progredir e edificarem comunidades fraternas vivas. A sua comunidade é uma comunidade fraterna viva? Sim ou não? Sim.
Coitado, nem Jesus ouviu, né? Os dons hierárquicos devem ser entendidos como os que capacitam os ministros ao exercício da autoridade de Cristo com relação à igreja que tem caráter do serviço salvífico. Esses, de fato, habilitam a hierarquia da igreja para o necessário discernimento da autenticidade dos carismas para o seu acolhimento e generoso promoção, né? Por isso que a gente também tem que entender muito o que é autoridade. Nos últimos anos tem saído muitos livros sobre abuso de autoridade, né? Na igreja francesa, nas novas comunidades, infelizmente, nós temos uns 2 ou 3 livros, sendo que um dos últimos, que foi editado e traduzido pelas nossas irmãs carmelitas mensageiras, a gente acompanhou toda a tradução, foi um trabalho de quase 2 anos, e agora saiu também um prior cartucho, imagina, um monte de cartucho, onde o Papa o nomeou, inclusive, conselheiro, né, a respeito da doutrina da fé, sobre a questão de abuso de autoridade, a questão de abuso de consciência, né, que nós temos que tomar muito cuidado na formação pessoal, né, a quem compete, até onde vai os limites. Nós, no ano passado, trabalhamos isso o ano inteiro, porque a Verinha da Canção Nova, que todo o mês de março, eu chamo um irmão, uma irmã de novas comunidades, que é para terrorizar o povo, né? É para colocar realmente fogo no parquinho. E depois, abril, maio, a gente vai trabalhando aquelas. Agora foi o Padre Douglas, também já acendeu o fogo ali. Agora a gente vai, porque é assim que nós vamos trabalhando, né? O fundamento carismático das novas comunidades. O cardeal Ratzinger assim apresentava os movimentos. Eles nascem normalmente a partir de uma personalidade carismática guia. Configura-se em comunidades concretas, que em força da sua origem conduzem ao Evangelho na sua inteireza e sem hesitar reconhece a igreja a razão da sua vida, sem a qual não podem existir. Aqui ainda não temos aí o Papa Bento, né? Ele está dentro de uma outra etapa da sua vida de reflexão. Lembrando que ele foi, inclusive, aquele que estudou toda a teologia da libertação da América Latina, né? Então, uma linguagem completamente oposta àquilo que é a proposta das novas comunidades. Então, é todo um movimento teológico. É impossível, por analogia, transferir essa mesma caracterização para a realidade das novas comunidades. Aí o primeiro aspecto destacado: qual constatação de dado factual é que o nascimento das novas comunidades está relacionada a uma personalidade carismática? O segundo aspecto é que a configuração concreta dessas comunidades se dá a partir de serem guiadas pelo carisma do fundador. Por isso que a gente tem que ver bem a questão do carisma fundante. O fundador é aquele que acolhe. E não é ele que... O carisma, ele vai se desenvolvendo, sim, né? Ele não pode se apropriar. Ele vai se desenvolvendo a partir do momento que ele vai formando discípulos. E essa obra, se é um carisma autêntico, mesmo com a morte do fundador, ele continua porque ele conseguiu transmitir esse carisma. A gente vê Santo Agostinho, São Bento, né? E tantos outros grupos modernos que nós temos ainda, né? A esse respeito, São João Paulo II, ele afirmou, diz o nosso Santo Papa João Paulo II: o que se dizer hoje com o movimento? O termo indica uma concreta realidade eclesial
com participação predominantemente laical. Um itinerário de fé, de testemunho cristão, que fundamenta o próprio método pedagógico sobre o carisma claro, doado à pessoa do fundador, em circunstâncias de formas determinadas. Foi no Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais, em 1998. Sim, por isso que temos que ter reverência ao fundador, à fundadora, mas não idolatria. Eu estou como comissário numa comunidade, porque a comunidade acabou perdendo esse aspecto e transformou o fundador dentro de uma idolatria. É evidente que daí o carisma é legítimo. Nossa, que beleza de carisma. A igreja está tentando salvar de todos os jeitos. A igreja não abandonou pelo que aconteceu, o acidente de trânsito. Não, porque o carisma é legítimo. Mas nós não podemos idolatrar. O fundador é o primeiro que deve dar o exemplo da humildade e do serviço. Não? E existe toda uma mística, uma mortificação. Viver em comunidade é viver martírio. A primeira regra de vida que nós temos de uma comunidade, que chama koinonia, no final do século IV, do terceiro para o quarto, é no Egito. Veja que até algo assim fantástico, né? Ali foi a perseguição aos judeus, né? Mas é ali que nasce a vida comunitária, com Antão, eremítica, e com Pacômio, a comunitária, a koinonia. E a regra de Pacômio, Antão não escreveu nenhuma regra, mas Pacômio organizou a comunidade, inclusive a escuta da palavra. A maioria da comunidade era analfabeta, poucos eram os letrados, mas aquele povo tinha uma memória que é de dar inveja, porque quando o povo de Deus não tinha essa parafernália que nós temos hoje, tinha uma memória incrível. A gente vê, eu lembro, bisavô, avô, né, como é que eram as memórias. Hoje as pessoas ficam grudadas na internet, essas coisas todas, não conseguem. Quantos livros as pessoas leem por ano? Eu era estudante já, há um bom tempo atrás, o meu confrade belga, Benoit Stander, um grande biblista, ele queria fazer uma pesquisa como é que estava na Europa, nos países a nível linguístico, a capacidade de leitura. Então, cada um de nós ficou responsável por uma área. O resultado foi triste. Os franceses, que eram aqueles assim, né? O próprio Brasil, a gente pega quase todos os presidentes anteriores, tem uma certa linha de uma formação francesa. Né? A minha formação primeira é toda francesa. Né? E a gente levou um susto. E na comunidade de Pacômio, ele se repetia os salmos, as leituras. E Pacômio vai dizer para a comunidade: você tem que decorar as escrituras, o mínimo os salmos. E aí, isso não é Pacômio, daí é Dom Roberto, diria, dentro da benevolência, pode tirar o Salmo 118, que Bento XVI conhecia de cor. Vocês lembram do sino da palavra de Deus? Os 2 primeiros dias era um debate de teólogos só sobre a qualidade da homilia. E não era, o Papa não chamou para aquilo. Ele bateu na mesa e começou recitando do primeiro versículo ao último. Ele foi mostrando o que ele queria direcionar sobre o sino da palavra de Deus, onde você pode conhecê-la, ter a intimidade profunda com o Senhor. E deu o resultado. Né? Por isso que na Assembleia tinha 2 jovens italianas
e logo pediu a palavra ao Papa, e ele deu, e elas diziam assim: Santo Padre, peço às paróquias, aos conventos e mosteiros que escancarem as suas portas para que a juventude possa aprender a palavra de Deus. Fazemos isso? Damos essa possibilidade? A palavra de Deus está no seu bolso ou na bolsa? Está próximo? O estudo dos relatos das origens de cada uma das novas comunidades, atualmente reconhecidas eclesialmente, não faz senão confirmar tais afirmações. Por isso que nós vemos, inclusive no Brasil, as únicas comunidades que acabaram ainda tendo o privilégio, não que não tivesse pedido para outras, para ser de direito pontifício, são aquelas que têm número e aquelas que têm missões fora do país, a Shalom e a Canção Nova. Então nós temos, em geral, o nascedouro dessas realidades é a vivência de uma experiência que marca profundamente uma pessoa e pode ser descrita como uma experiência frontal. Ela leva a pessoa a uma radical mudança. Você pode ver. Faça o exame de consciência da tua vida. Como é que você era e como é que você está agora? Por isso que a gente tem que aprender a dançar. É importante dançar. Dá inveja de ver a nossa irmãzinha dançando, né? Meu Deus, até o meu irmão lá deu um show, né? Porque temos, como Davi, temos que agradar a Deus. Não foi a resposta dele? Quando ele foi perguntado por Mical, por que ele estava dançando? Para agradar a Deus, né? Então nós temos que ir mesmo. Ela leva a pessoa uma radical mudança, direcionar radicalmente para Deus e para a missão, mas transcende o momento em que se deu, revelando-se capaz de transbordamentos imprevisíveis. Tudo estava contido naquele momento inicial, mas a partir da direção para o qual arrasta, só vai se revelando progressivamente na medida em que vai sendo atuada concretamente em ações e vai se organizando e se inserindo cada vez mais adequadamente no conjunto da vida eclesial. Que é o que nós estamos fazendo aqui. E que vocês já estão dentro de uma caminhada. Por isso, foi há um tempo atrás a proposta da escola de formação. Carisma é algo que vem de Deus, que não foi preparado nem produzido pela própria pessoa. Embora esteja parcialmente sujeito às vicissitudes pessoais, e quais devem ser também progressivas, distinguindo, é a realidade da graça, que leva a encontrar com Jesus Cristo e que tende à salvação. É a proposta. Por isso que a gente vai trabalhar as virtudes. Esse núcleo claramente carismático é o que se poderia chamar de alma das novas comunidades. Sendo assim, a rica teologia dos carismas, tanto em seu fundamento bíblico, quanto no matrimônio magisterial e teológico, deve ser tida em conta em seus vários aspectos, desde acolhimento como realidade da graça que exige o necessário discernimento, até a inserção ordenada da vida eclesial, o que exige a relação e harmonia com o ministério dos pastores. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Por isso que é importante a gente ter capacidade de reflexão. Nós temos que ter momentos de retiro, né? Maria, ela nos ensina isso, né? Porque Deus, ele nos visita. O chamado de Maria é fantástico. A relação entre o caráter pessoal do carisma e sua possível condivisão marca a natureza mesma da especificação da fraternidade cristã, que é uma comunidade concreta. São João Paulo II, ele ensinou que os dons carismáticos, diz ele,
são dados a uma pessoa, mas podem também ser compartilhados por outros. E quando assim tem continuidade no tempo, como uma herança viva e preciosa, que gera uma afinidade espiritual peculiar entre as pessoas. Por isso hoje nós temos assim, de vez em quando a gente escuta falar assim, bom, este é o fundador, cofundadora, esse é cofundador histórico, né? Num dado momento surgiu grandes polêmicas, mas a nossa querida Emir Nogueira, ela veio trazer uma pacificação sobre isso, né? Porque tem que estar muito próximo, tem que estar ali. As irmãs de Santa Faustina, irmã Faustina, ela morre em 1937, se me faz 36, né? Mas a congregação, que na época, né, era doida. Imagina que Jesus conversa com ela, mandou para o psiquiatra, não queria aceitá-la no convento. Hoje é santa, daí querem colocar como cofundadora histórica, mas não tem, foi quase 200 anos depois que ela chegou. Mas que ela trouxe algo fantástico dentro do carisma da misericórdia, né? É a grande beleza. Então, essa questão peculiar entre as pessoas de João Paulo II. Esse é o elemento decisivo na dinâmica das novas comunidades, tanto em sua vida e dinâmica internas, quanto em seu caráter eclesial. O patrimônio carismático a partir da pessoa do fundador, da experiência fundante de seus desdobramentos, é participado e aprofundado, gerando o que se tem chamado de famílias espirituais. Você não tem a sensação de pertencer a uma família? Quando isso não tem, é que não tem pertença. Aí é difícil. Tem que saber trabalhar sobre a pertença, né? Eu assim tive muitas propostas durante a minha vida, mas nem imagino não ser beneditino, mas é ser igreja. Empobrece a minha vida e dos outros? Não. A soma dos carismas enriquece. Deste ponto de vista, as novas comunidades são formadas a partir dessa condivisão de dons carismáticos. Nelas, um determinado carisma agrega fiéis cristãos, eles ajudam a viver mais profundamente a própria vocação cristã e o próprio estado de vida a serviço da missão da igreja. Você não está crescendo na comunidade? Né? Não importa a hora que você chegou, mas houve uma transformação na sua vida. E a gente tem histórias belíssimas, né? Eu, nesses últimos 15 anos, antes eu só ouvia monges e monjas, né? Hoje a gente vê, desde o clero diocesano, seminaristas, padres, bispos, religiosas, mas das novas comunidades, quantas histórias lindas a nível vocacional. Eu, como sou filho de italiano sempre tem a mania de, isso por causa da Itália é muito forte, né? A região, porque na Itália ainda nós temos muitos dialetos, né? No Brasil não tem tanto, mas uma das coisas, quando eu vejo aquilo que já meu avô fazia, meu pai fazia, minha mãe fazia, já estou perguntando, você é da onde? De que família? É natural, mas uma comunidade, quando você pertence a uma família, existe essa transformação. E aí está a beleza de ser igreja, né? As comunidades cristãs em geral, em seu devido, são elemento visível da comunidade eclesial, mais que isso, são como sacramento, sinal atrativo e instrumento da igreja. Para a compreensão do processo eclesial da recepção e aplicação do Vaticano II, é importante a pergunta a respeito do papel que as novas comunidades desempenham com seu surgimento, a sua pluriformidade e também a sua atuação evangelizadora. E quanta criatividade vocês têm! Mas não pode ficar fechado.
E a gente vê que a grande expectativa de Dom Dimas é essa colaboração. Há necessidade. Ele, ainda hoje ele falou aí sobre a pastoral carcerária, que ele foi um dos pioneiros, junto ali com o Senhor. Imagine eu como brasileiro e vivendo por aqui, principalmente a minha origem ali é da região de São Paulo, mas eu nunca tinha visto esses projetos, né? Eu vim há pouco tempo participar dos 20 anos de Madre Teresa Calcutá, num diálogo com a juventude em Rimini, né? Rimini é uma cidade onde recebe muita juventude. No mês de agosto, em geral, tem quase o mês inteiro ali a comunhão e libertação, né? Os focolares, João Paulo II, né? Vocês lembram daquela foto de João Paulo II em Rimini, né? E eu fui para os 20 anos de Madre Teresa e levar a família do que recebeu, o rapaz que recebeu o milagre e levou Madre Teresa à canonização. Estava cheio de gente ali, e a gente via, né? o desejo, porque nós temos essa beleza que a igreja nos oferece. Então, queridos irmãos, eu creio que se nós queremos viver bem, é rever o nosso itinerário espiritual, a caminhada da comunidade. Um congresso é justamente para isso, estreitar laços, mas também de fazer um certo balanço. Como é que nós estamos vivendo? Eu estou colocando os meus dons, né? A gente viu aqui Paulo, como ele nos fala, né? Nós temos dons, mas esses dons têm que ser colocados a serviço. Nós não podemos ficar fechados, né? Porque todo esse processo da igreja, onde muitas vezes alguém fica um pouco incomodado, né? Porque o bispo ele vai fazer o processo do discernimento do carisma, né? Existem os critérios para isso. E em cada etapa da vida, né? A gente vê algumas coisas no início da Shalom e hoje, algumas coisas mudaram, né? São necessárias. Da Canção Nova, a mesma coisa. Vocês também nos 35 anos por aqui, iniciou de um jeito, mas pouco a pouco vai amadurecendo, né? Você vai tendo uma visão mais tranquila, mais serena. Por isso que o relacionamento com outros fundadores, e lá no Rio a gente faz muito isso, tanto que a gente já percebe, apesar das novas comunidades serem muito novas, né? Não tem... No Rio de Janeiro nós vamos ter a comunidade Bom Pastor, que vai completar 50 anos, né? A Canção Nova está com 47, em breve também 50 anos, mas é muito jovem. Portanto, há necessidade de verificar toda a etapa e como que nós estamos servindo e o porquê que nós estamos servindo. Mas também nesse período, vocês estão escrevendo essa história, não só nos atos concretos, mas também colocando no papel, né? Para amanhã poder chegar e mostrar aos próximos, né? Eu estou vivendo esse carisma, eu sou promotor vocacional, que promoção vocacional não é fazer um site, é corpo a corpo. Não é só o irmão ou irmã responsável pela promoção vocacional. Todos os membros são promotores vocacionais. Evidente que precisa ter uma organização e tudo, mas não adianta nada ter um excelente trabalho vocacional se depois o irmão chega na comunidade e a comunidade não está vivendo aquilo. A caridade, o amor, a vida de oração, a partilha, esse sair de si, né? Sai da tua terra e vai, né? Essa xeniteia, ser peregrino, né? Ser estrangeiro, fazer essa experiência profunda, é um movimento que nós temos que estar sempre analisando, né?
Dentro da minha vida beneditina, a gente teve que trabalhar já com muitas culturas, né? Mas tem algo que faz parte do carisma. Eu posso estar em qualquer parte do mundo, eu me sinto em casa. O ritmo da casa é sempre aquilo que é proposto pela regra. O estilo de relacionamento vai depender das culturas, mas é sempre muito forte os relacionamentos interpessoais. Se vocês ainda quiserem fazer uma pesquisa também sobre as novas comunidades, a RCC fala muito sobre combate espiritual, basta vocês pegarem o capítulo 7, capítulo 4 de São Bento, que é um instrumental para toda a Igreja Universal, e muitas congregações organizaram seus carismas a partir do capítulo 4 da regra de São Bento, vai mostrar como que nós podemos realmente entrar em unidade e fazer essa metanoia, essa transformação, que é o papel, né? O papel de todo o carisma. Então eu vou terminando aqui, porque já amanhã daí a gente tem outra temática, não vou conseguir terminar agora aqui, mas eu creio que aquilo que nós recebemos hoje é questão de aprofundar. Me perdoem se cansei vocês, mas faz parte, né? Faz parte, não adianta a gente só, evidente, tem que ter a espiritualidade, tudo, mas também tem que ter essa parte daquilo que é o magistério da igreja, o desenvolvimento, né? A maneira como se reflete a teologia. Mas creio que deu para ver que as novas comunidades estão dentro da igreja, dentro de um processo muito bonito, não é? A gente vê assim o magistério da igreja, seja a caminhada no Brasil. Quem olha as novas comunidades há 20 anos no Brasil e hoje, não tem comparação, né? A questão do entendimento sobre a questão do carisma. Só temos que tomar muito cuidado, que às vezes é uma crítica que surge da parte de hierarquia, sobre carismas muito semelhantes, né? É importante observar isso, porque às vezes, qual é a orientação da igreja? Quando nós temos muitos carismas que são extremamente semelhantes e que confundem o povo de Deus, os próprios membros, o melhor é ter a humildade e fundir, né? Essa é a orientação, inclusive nas congregações antigas. Hoje, como a gente já falou, nós temos muitas comunidades antigas que, devido à falta de vivência na fé, no testemunho, no carisma, vão perdendo seus membros, porque o jovem não entra, não se sente ali à vontade. Então chega um dado momento, é evidente que a Sagrada Congregação em Roma pede para se fazer um estudo, ver, observar as comunidades que têm carismas afins, que é chamado, e fazer a fusão, né? Isso sempre é muito triste. Nesse sentido, é importante uma caminhada serena, tranquila. Por isso não podemos ter pressa na aprovação de um estatuto, né? Às vezes eu, pelo menos lá no Rio, de vez em quando eu levo um susto, está na agenda, recebo lá um fundador, onde tem só 2, 3 anos, e ele já vem com um estatuto desse tamanho, né? Daí a gente já é macaco velho, né? Não só na parte acadêmica de acompanhar teses de mestrado e doutorado, você olha os primeiros parágrafos e já falou assim, bom, isso daqui pegou do site tal, não sei o que lá, daí eu já na frente dele, que eu sou italiano, de família italiana em cara de pau, eu já rasgo na frente dele e disse, você começa a fazer o seu próprio. Então, não adianta iludir falando, vamos ver, vamos não, isso daí é ilusão, é hipocrisia, né? Então, vai construir aquilo que o Espírito Santo vai te mostrando. É Ele, a gente vê aqui em toda a teologia, né, eclesial, é assim. O carisma ele se constrói com a intimidade profunda com Deus, é com os pés no chão, né, e com essa gratuidade de sair de si e levando, e sendo uma bênção para o povo de Deus, né? Então peçamos a Maria que nos dê essa graça de ter a coragem e não ter medo, né? Mas saber louvar e agradecer a sua vocação. Se você quer permanecer
Todos os dias você tem que renovar a sua consagração a Deus. É assim que você permanece. Como no matrimônio, né? É fácil viver o matrimônio? Tem o seu desafio, né? Mas tem. Agora você imagina, no matrimônio é ele e ela. Numa comunidade são leões e dragões. É o verdadeiro martírio. Essa é a concepção de Pacômio, né? Quando Pacômio ele viu o que acontecia na perseguição cruenta, levava para o Coliseu, né? Os tigres e aquelas coisas todas, é justamente isso. Olha ali para o teu irmão da sua comunidade e diga: você é o meu leão, né? Eu sou o teu leão, né? Mas para que isso aconteça, aí a gente tem que ir a São Cipriano. Não adianta você ficar borboleteando de comunidade em comunidade, como a gente acontece, muitas pessoas ficam correndo, né? Peça a graça de permanecer na comunidade. Estabilidade, estabilita. Você permanece naquele carisma, naquela espiritualidade, para a sua santidade e para a glória de Deus. Amém? Amém. Cadê o chefe?